O Galaxy Z Fold 6 foi lançado no dia 10 de julho, eu já tô com ele em mãos e estou utilizando já há algum tempo ele. E eu também tive experiências com outras versões do Galaxy Z Fold, como o Z Fold 3 e o Z Fold 4. E na minha experiência eu tive alguns pontos relacionados à usabilidade e não somente isso, mas também em relação à concorrência. A gente sabe que quando um produto tem um concorrente que faz um produto semelhante com o mesmo propósito, com recursos tecnológicos melhores ali, a gente começa a ver o quanto as marcas poderiam melhorar seus aparelhos e aumentar a qualidade dos produtos em relação à experiência do usuário. O Galaxy Z Fold tem evoluído bem ao longo dos anos. A gente saiu de um smartphone que a tela externa era extremamente pequena e a câmera da tela interna não era integrada à tela, era um pedaço à parte que comia uma parte da tela, e a gente vê que em relação ao primeiro Z Fold criado até o último Z Fold criado, que no caso foi o Z Fold 6 até o momento, houve uma evolução muito grande, principalmente em relação à experiência de uso. A tela externa ficou maior, ganhou qualidade de câmeras melhores, mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui é justamente em relação ao tamanho da tela externa. Por mais que a tela externa tenha sido um pouquinho maior em relação ao Galaxy Z Fold 5, inclusive mudou um pouquinho a proporção justamente por conta de ter aumentado um pouco a largura da tela em milímetros, mas para algumas pessoas termina ainda não sendo uma experiência muito boa com o smartphone, porque as pessoas estão mais acostumadas com uma tela mais convencional em termos de proporção. A gente sabe que no Z Fold, desde o primeiro, a tela é bem estreita. Então, dependendo do que você vai fazer, termina sendo uma tela desconfortável para mexer. Então, esse é o primeiro ponto. Seria muito legal se houvesse uma evolução em relação ao tamanho da tela, de uma maneira que diferenciasse muito em relação às versões anteriores. E como eu falei no início do vídeo, já tem marcas que estão concorrendo com a Samsung. A Samsung não é mais a única marca que tem trabalhado em dispositivos dobráveis. Existem outras marcas que já lançaram dispositivos dobráveis, e tem um exemplo como a marca Honor, que lançou o Magic V3. Eles já tinham o V2, que era muito fino, mas agora eles criaram o Magic V3. Foi o lançamento, inclusive, bem próximo ao lançamento do Galaxy Z Fold 6. Inclusive, ele foi eleito ao celular mais fino até agora. Vou falar mais pra frente sobre a questão de espessura, mas continuando a falar sobre a tela, o Magic V2 e o Magic V3, eles possuem uma tela frontal bem semelhante a um celular convencional. Você olhando de frente, você nem nota que é um smartphone dobrável. Não só por conta do tamanho, mas por conta da proporção da tela. E seria algo muito bom se houvesse essa evolução no Galaxy Z Fold 6. O segundo ponto é a capacidade de bateria. O Galaxy Z Fold 6 recebeu uma bateria de 4.000 mAh, porém, considerando que é um celular que consome bastante energia por conta do desempenho, ela termina sendo uma bateria não tão suficiente. Como o Z Fold 6 é um dispositivo focado em produtividade, a utilização do desempenho máximo dele pode terminar fazendo com que a bateria não dure até o final do dia, sendo necessário você carregar novamente. É claro que em relação à bateria depende de pessoa para pessoa, mas falando em relação ao objetivo específico do Z Fold 6, que é produtividade, você precisa de um desempenho maior e também termina, como consequência, tendo um consumo maior de energia. E na concorrência já tem dispositivos como, por exemplo, o próprio V3 que lançou, que tem 5.150 mAh. Então já é uma bateria com uma capacidade maior. E não só uma capacidade maior, mas também ele possui um carregamento mais rápido, podendo utilizar o carregamento com 66 watts de potência. No caso do Z Fold 6, ele aceita até 45 watts de potência. O próximo ponto é em relação a câmeras melhores. No caso, eu não preciso nem ir na concorrência para falar sobre essa questão de câmera do Galaxy Z Fold 6. O Galaxy Z Fold 6 ele ganhou as mesmas câmeras do S24 normal, que é a versão menor do S24, mas muitas pessoas falam que por conta do preço, que é salgado, o Galaxy Z Fold 6 veio para o Brasil custando R$ 13.799, sendo praticamente aí por volta de R$ 4.000 mais caro do que o S24 Ultra. E por conta do preço, muitas pessoas terminam optando para o Galaxy S24 Ultra ao invés de comprar um Z Fold, justamente por conta das câmeras. Então as câmeras têm sido um ponto decisivo em relação à escolha de compra
entre os aparelhos dentro da própria marca. Algo que é interessante ressaltar, pelo menos aparentemente, a marca não tem interesse em investir tanto em relação a algumas coisas no Z Fold 6, como por exemplo na câmera, principalmente porque o investimento maior seria na tecnologia utilizada para abrir e fechar o smartphone e também conseguir mais resistência sendo um aparelho dobrável, mas que termina perdendo tanto para a própria marca quanto para as concorrentes. A gente sabe que em relação às câmeras, mesmo sendo menos megapixels, isso não significa que a qualidade é inferior, mas em termos de resolução e em termos de tecnologia utilizada com aquele sensor, principalmente com a questão do pós-processamento, seria menor ali em termos de esforço ou pós-processamento e entregaria imagens com maior qualidade, justamente por conseguir trabalhar melhor ali com a resolução do sensor utilizado. O próximo ponto é mais relacionado a uma experiência que eu tenho tido com os aparelhos da Samsung em relação ao Z Fold, desde o Z Fold 3 até o Z Fold 6, que eu vi que não teve diferença nisso, é em relação à posição dos alto-falantes. Os alto-falantes, quando você está consumindo algum conteúdo com a tela aberta, você precisa prestar atenção aonde está o alto-falante para que a sua mão não cubra o alto-falante e você perca a qualidade de áudio. Então toda vez que você consome algum conteúdo com a tela aberta, você precisa meio que pensar um pouco aonde os alto-falantes estão posicionados para que você não cubra-os e não perca essa qualidade. Então termina sendo um pouco ruim. Não sei se na experiência de vocês tem acontecido isso, mas comigo tem acontecido e eu preciso pensar um pouco para não tampar os alto-falantes. Em relação à tela fechada, termina não afetando a experiência, porque na posição que a gente segura com a tela fechada, não tampa nenhum alto-falante. O próximo ponto que eu creio que a maioria vai concordar é em relação à espessura. Eu tive experiências não tão boas em relação ao Galaxy Z Fold 3 e o 4 em relação à espessura, principalmente em utilizar em bolso. Eu estraguei uma calça minha por conta da espessura dos Z Fold anteriores. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu vi que as bordas eram mais retas ao invés de curvadas no Galaxy Z Fold 6 é que eu também estragaria meus bolsos utilizando o Z Fold 6. Pelas bordas serem mais pontudas, terminaria gastando mais. Mas como eu não tive tempo suficiente ainda para poder garantir se estraga ou não com a espessura atual do Z Fold 6, eu não posso confirmar aqui, mas a espessura é um ponto muito importante justamente para quando a gente utiliza o smartphone no bolso. Termina fazendo muito volume e também termina forçando o tecido da calça e danificando a calça. Então eu tive essa experiência ruim. Então ter uma espessura menor, né, ser um celular mais fino, terminaria sendo muito melhor. Ele tem uma espessura de 1 cm e 1 milímetro, com ele fechado no caso, e aberto ele tem uma espessura de 5,5 milímetros. Ele já está chegando numa espessura boa em relação aos seus antecessores, mas falando novamente da concorrência, já temos dispositivos com menos de 1 centímetro de espessura e na verdade até mesmo com espessura de smartphones comuns. Então esse é um ponto que, havendo melhoria, seria muito bom para a questão da usabilidade da rotina no dia a dia. Agora um ponto polêmico que a maioria vai concordar comigo e na verdade tem sido uma das maiores exigências de todos os usuários da linha Fold, é a questão do Fold ter a S Pen embutida. Ao longo da evolução da linha Fold, foi incluída a capacidade de poder utilizar uma S Pen na tela interna do aparelho. Porém, não poderia ser qualquer S Pen. Tinha que ser uma S Pen com uma ponta específica e com uma tecnologia específica para o funcionamento na tela interna, justamente porque a tela interna é uma tela de plástico, então eram necessários cuidados especiais para poder manter a tela e conseguir utilizar uma S Pen. Por se tratar de um produto caro e de ter uma S Pen específica, muitas pessoas, inclusive eu, acho que deveria ter uma S Pen embutida no aparelho, visto que no Galaxy S24 Ultra possui. E mesmo sendo pequena, ela já faz praticamente todas as funções necessárias da S Pen. E os dois motivos principais em relação a querer ter a S Pen embutida tem sido, primeiramente, o preço, porque você precisa comprar uma S Pen e atualmente você pode comprar uma S Pen junto com a capa, que atualmente está por volta de R$600 uma capa com uma S Pen, ou você pode também comprar a S Pen sozinha, que deve estar por volta de uns R$300, e mesmo assim essas duas S Pens vão ter somente
os recursos normais de S Pen, eles não vão ter os recursos de suspensos, né, os comandos suspensos, que tem como você utilizar a caneta meio longe do aparelho, somente aproximando da tela do aparelho. Além do mais, o aparelho já é muito caro, então ter que comprar um acessório separado termina deixando o produto mais caro, considerando que a maioria dos produtos que utilizam S Pen já vem com S Pen inclusa. O segundo motivo seria pela questão de ter que carregar a S Pen. Porque caso você compre uma S Pen avulsa, você precisa deixar junto com o aparelho, então você vai colocar no bolso, você vai colocar no mesmo bolso, só que de repente você pode terminar perdendo a S Pen por ela não estar anexada no aparelho. E para você anexar no aparelho, você precisaria de uma capa específica para conseguir colocar a S Pen no aparelho, sendo que se ela fosse embutida no aparelho, não seria necessário carregar a S Pen separada e nem colocar uma capa que é mais grossa, porque todas essas capas que utilizam a S Pen são mais grossas e aumentam a espessura do aparelho, e a gente já falou da espessura, então termina ficando um aparelho que já é espesso, mais espesso ainda. Então, pelo menos para mim, é um dos motivos maiores em relação a ter a S Pen, a importância de ter uma S Pen embutida. Algo que seria também muito bom para vencer da concorrência. E o último ponto, que é muito mais relacionado à utilização de um Galaxy, a gente sabe que os Galaxies topo de linha, tanto os smartphones quanto os tablets, possuem o DeX, que é um recurso que você pode utilizar o seu smartphone ou o seu tablet como um computador, né, conectando em um monitor, ou no caso do tablet, utilizar diretamente nele, que você pode transformar ele, utilizar ele como se fosse um computador desktop. Ele muda toda a aparência ali de navegação e a maneira que você utiliza o aparelho para poder te oferecer uma experiência diferente, muito mais parecida como um computador comum. E no caso da linha Fold, assim como no S24 Ultra, você depende de uma outra tela, de um monitor, para poder conectar e poder utilizar o DeX. Considerando que o Z Fold tem a tela interna maior, seria muito interessante se a Samsung disponibilizasse o DeX para ser renderizado na própria tela do aparelho, assim como funciona nos tablets, podendo ter a experiência de navegação como desktop no próprio aparelho, sem precisar conectar em nenhuma outra tela. Bom, esses foram os pontos que eu acho interessante para o amadurecimento do Z Fold 6, que eu acho que seria necessário para o Z Fold 6 conseguir combater a concorrência, agora que ele não é o único que está desenvolvendo aparelhos dobráveis. Se você também tem alguma opinião, algo que deveria melhorar na linha Fold, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, que isso apoia muito o meu trabalho aqui no canal. Comente, compartilhe também com seus amigos. E se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva também. Não esqueça também de se inscrever lá no Instagram, que eu mostro o meu dia a dia com esses aparelhos e alguns conteúdos exclusivos. É só digitar tel.tech lá no Instagram ou clicar no link que eu vou deixar na descrição para vocês. Um abraço e até a próxima!